Nessa videoaula a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior, essa atividade que abordava a lei dos senos, a lei dos cossenos e o conceito de área de triângulo utilizando trigonometria. A primeira questão. No triângulo ABC da figura, calcule o cosseno de θ. Bem, quando você olha para a figura, você percebe que nós temos um triângulo, nós temos então três lados, a medida dos três lados, né? Um dos lados mede 3, o outro também mede 3 e o outro lado mede 4 metros. E o ângulo alfa, cujo cosseno nós queremos saber, é exatamente o ângulo que, oposto a ele, nós temos um lado de medida 4 metros. O que nós podemos fazer? A gente pode aplicar a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa que nós queremos. O que nós devemos lembrar? Basta que a gente lembre que o lado A é o que está na frente do ângulo. Então, se nós temos na frente do ângulo o 4 metros, então o A é 4. Os demais, b e c, você coloca 3. Então vai ficar 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 3, vezes o cosseno de alfa. Vamos então resolver. 4 ao quadrado é 16, isso é igual a 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 mais 9, menos 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, então menos 18 vezes o cosseno de alfa. Joga tudo para o começo, né? Na verdade isola a letra. Então eu jogo menos 18 vezes o cosseno de alfa para o começo. Só que antes disso eu juntei. Antes de jogar para o começo eu juntei 9 mais 9, 18. Então ficou 16 é igual a 18 menos 18 vezes o cosseno de alfa. Agora sim, eu trago o menos 18 vezes o cosseno de alfa para o primeiro membro e jogo para o segundo membro o 16. Então fica 18 vezes o cosseno de alfa é igual a 18 menos 16, que é 2, né? Se 18 vezes o cosseno de alfa é 2, então a gente vai ter que o cosseno de alfa é 2 sobre 18. Simplifica por 2 essa fração. Quando a gente simplificar por 2, a gente obtém que o cosseno de alfa é 1 sobre 9. Portanto, então, nessa primeira questão, o cosseno de alfa é 1/9. A segunda questão da PUC de São Paulo. Na figura abaixo, o cosseno de alfa é quanto? Então, uma questão muito parecida com a anterior, só que agora nós temos uma questão objetiva, né, com opções para a gente marcar. A gente vai fazer do mesmo jeito, a gente vai tomar a lei dos cossenos, da forma como a gente conhece. Como nós queremos o cosseno do ângulo alfa, basta então que a gente lembre que o A é quem está na frente do ângulo, então o lado A vai ser a raiz quadrada de 2, B e C são os outros dois lados. Então fica raiz de 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 1 vezes 2 vezes o cosseno de alfa. Bem, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. Isso é igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes 1 vezes 2 dá 4 vezes o cosseno de alfa. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou juntar 1 mais 4, que dá 5, o restante eu só repetir. Agora eu vou trazer o menos 4 cosseno de alfa para o começo, ele vem positivo. Isso é igual a 5 menos 2, o 2 vai para o segundo membro negativo. Isso quer dizer que 4 cosseno de alfa vai ser igual a 3, né? Quando eu pegar 5 menos 2. Se 4 cosseno de alfa é 3, então o cosseno de alfa é 3 sobre 4. Beleza. Sabendo que o cosseno de alfa é 3 sobre 4, a resposta correta é o item D. A terceira questão da Mackenzie de São Paulo. Eu quero saber qual a área do triângulo ABC, onde a gente tem que o lado B é de 3 centímetros, o lado C é de 2 centímetros e o ângulo A entre esses dois lados é um ângulo de 60 graus. Questão também bem simples de a gente fazer. Vamos lembrar que pela expressão da área do triângulo, a área é B vezes C, vezes o seno do ângulo A entre os lados B e C, tudo isso dividido para 2. Então essa área vai ficar 3 vezes 2, vezes o seno de 60 sobre 2. 3 vezes 2 dá 6, né? Então você pega 6 dividido para 2 dá 3. Então isso ficaria 3 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. 3 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 3 raiz de 3 sobre 2, no caso aí centímetros quadrados.
Desse modo, então, a área, 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, me diz então que a resposta correta é o item B de bola. A quarta questão. A área do triângulo ABC da figura seguinte, na qual o lado AB é de 4 centímetros, o lado BC é de 2 centímetros, é em centímetros quadrados quanto? E a gente pode perceber, né, que pela imagem, que a altura relativa ao lado AB, ela vai formar com o lado BC um ângulo de 45 graus, como a gente pode perceber. Bem, nós vamos começar colocando as medidas dos lados, né, e a medida dos ângulos que nós soubermos. O lado AB é 4 centímetros, sabemos disso. O lado BC é de 2 centímetros. E aí eu quero chamar a atenção, chamar um detalhe para esse triângulo que se forma entre a altura relativa ao lado AB e pegando aí o lado BC. Esse triângulo é um triângulo retângulo, como a gente pode perceber. Como o ângulo em C é um ângulo de 45 graus, isso quer dizer que o ângulo em B também será um ângulo de 45 graus. Porque, claro, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho 90 com 45 dá 135, para 180 falta 45. Beleza, então. Sabendo então dessas medidas, então eu vou pegar a fórmula da área do triângulo. A área é B vezes C, vezes o seno do ângulo sobre 2. Então os lados aí medem 4 e 2, então vai ficar 4 vezes 2, vezes o seno do ângulo de 45 graus, que eu acabei de delimitar na questão, sobre 2. Dá para a gente cortar o 2 com o 2, então vai ficar 4 vezes o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Bem, 4 dividido para 2 dá 2, portanto a área, 2 raiz de 2. Bem, se a área mede 2 raiz de 2, nós temos então que a resposta correta é o item E. Quinta questão da Fundação Getúlio Vargas. Em um triângulo ABC, os ângulos A e B medem respectivamente 60 e 45 graus. E o lado BC mede 5 raiz de 6 centímetros. Eu quero saber a medida do lado AC em centímetros. Gente, uma questão como essa é super importante você desenhar o triângulo para a gente poder, então, a partir daí, colocar as medidas. O que nós sabemos, né? Inicialmente foi dado que o ângulo em A ele mede 60 graus e o ângulo em B mede 45 graus. Além disso, foi dado que a medida do lado BC mede 5 raiz de 6. E eu quero saber a medida do lado AC, que eu estou chamando de X. Observem que nós temos dois ângulos, um lado, para descobrir o outro lado. Quando nós temos uma relação como essa, a gente vai aplicar a lei dos senos. Então, pela lei dos senos, nós vamos ter que A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B. Vamos então substituir. O lado A é 5 raiz de 6, está para o seno de 60 graus, que é o ângulo A, assim como o lado B, que mede X, está para o seno de B, que é o seno de 45 graus. Vamos então substituir os valores. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Restante eu repeti. Agora eu vou cortar os 2 do denominador. Vai ficar 5 raiz de 6 sobre raiz de 3 é igual a x sobre raiz de 2. O que eu faço então agora aqui? Eu simplifiquei 5 raiz de 6 sobre raiz de 3 por raiz de 3. Ficou então 5 raiz de 2 sobre 1 é igual a x sobre raiz de 2. Faço produto dos meios pelos extremos. 1 vezes x dá x igual 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos lembrar que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então isso vai ficar 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Portanto, então a medida do lado AC mede 10 centímetros e com isso a resposta correta é o item E. Com isso eu finalizo a videoaula, onde nós resolvemos questões que abordavam lei dos senos, lei dos cossenos e área de triângulo utilizando trigonometria.